Bom dia, meu nome é Pedro Magalhães Fortin. Meu projeto de PAA é o Art Gallery Problem. Bom, o Art Gallery Problem, a ideia foi proposta inicialmente por Vitor Kleiner. O objetivo dele é, dado um polígono que representa o layout de uma galeria de arte, você quer descobrir o conjunto mínimo de guardas que você tem que botar nos vértices desse polígono para guardar todo a galeria de artes. Com restrições de que os guardas ficam fixamente nos vértices, não tem obstáculos, ou seja, polígonos internos dentro do polígono, as arestas são as paredes as arestas do polígono são as paredes da galeria e os vértices são os encontros dessas paredes. Então, a ideia do problema é determinar um conjunto mínimo de vértices cuja região de visibilidade deles cobre todo o polígono. O que é a região de visibilidade de um vértice? É o conjunto de vértices, de modo que o segmento de reta que liga o vértice a esse outro vértice não cruze uma aresta do polígono e nem fique fora do polígono. Então, para modelar, a gente pegou modelou como estrutura de grafos, né? Então, o grafo você tem um número vetor com vértices, o número de vértices. Para cada vértice, a gente tem essa lista de adjacentes aqui, que na verdade é os vértices que estão na região de visibilidade do vértice. As coordenadas x e y, uma flex possui guarda, o status, que é utilizado como cor no 3 coloração e como cobertura, para indicar se o vértice está coberto ou não no nosso baseline. O vértice anterior no polígono, o vértice seguinte no polígono, seguindo a ordem que ele é dado. Como num polígono convexo todos os vértices vão ser visíveis a partir de cada um, a complexidade de espaço disso aqui é O de V2, ou seja, essa lista de adjacentes aqui vai ter todos os vértices, para cada vértice. Bom, o baseline trabalha com a redução do problema no problema de cobertura de conjuntos. E aí a ideia é que se você quer determinar o conjunto de regiões de visibilidade dos vértices que cubra todo o polígono e que tenha cardinalidade mínima. Então, o primeiro passo é determinar a região de visibilidade de um vértice. A primeira coisa que a gente faz é colocar na região de visibilidade o próprio vértice. E para todos os demais vértices não existe aresta, a gente verifica se o vértice J é visível a partir do vértice I. O que isso aqui faz? Ele basicamente testa se o segmento de reta que liga I a J cruza uma aresta do polígono ou está fora do polígono, ou se ele cruza qualquer um todas as possibilidades de linhas entre os demais pontos do polígono. Esse teste é feito em O de V. Como isso é feito para todos os vértices, o custo desse algoritmo é O de V2. O nosso baseline em si é base na cobertura de conjuntos, né? Então a gente calcula a região de visibilidade para todos os vértices. E aí, enquanto não há vértices cobertos, a gente pega uma estratégia um pouco gulosa, que é pegar o vértice que cobre a maior quantidade de vértices, ou seja, que a lista de adjacência dele é maior, coloca um guarda nesse vértice e retira todos os vértices cobertos por ele da lista de adjacência de todos os demais vértices. E depois a gente recalcula a região de visibilidade para cada vértice que tem um guarda. Bom, como a gente calcula a região de visibilidade para cada vértice, já dá O de V3, porque calcula a região de visibilidade O de V2, para V dá O de V3. E esse loop aqui, o loop interno aqui de verificar se estão vértices cobertos, ele é executado V vezes. Para remover os vértices cobertos da lista de todos os demais vértices, isso tem um custo O de V2. Então o custo total desse algoritmo é O de V3. A nossa heurística ela se baseia na prova feita por Fisk, do teorema feito por Thibault, que fala que para um polígono com N vértices, a gente precisa de chão de N sobre 3 guardas para guardá-lo. E essa teoria se baseia também na ideia de triangulação, que é dividir um polígono em triângulos, e aí, que você precisa de N-2 triângulos. N-2, você pode dividir sempre um polígono em N-2 triângulos, com adicionamento de N-3 diagonais. Né? Então o algoritmo básico é triangular o polígono, dividir ele em triângulos, fazer uma triscoloração nele, ou seja, ver como você pode colorir os vértices dele de modo que vértices adjacentes não tenham a mesma cor, utilizando 3 cores, e colocar guardas na cor menos utilizada. A ideia é que essas cores menos utilizadas são exatamente os vértices que cobrem todas as arestas do polígono. Ou seja, o resultado final aqui seria colocar os guardas nos vértices de cor azul. Bom, o primeiro passo da nossa heurística então é triangular o polígono. A gente usa o algoritmo Van Gogh, baseado no corte de orelhas. O que é uma orelha? Uma orelha é dado um vértice V, ou um vértice I, ela é formada pelos vértices à esquerda e à direita dele, e pelo triângulo induzido por esses caras. Se esse triângulo induzido por esses vértices da esquerda e direita está totalmente dentro do polígono, isso ele forma uma orelha. Então, para a gente verificar isso, a primeira coisa que a gente verifica é se o ângulo entre VLJ, no caso aqui IJK, é um ângulo agudo, isso é obrigatório. E depois, para cada mais ponto do polígono, a gente verifica se o ponto está dentro desse triângulo induzido. Se ele tiver, a gente não tem uma orelha. Se ele não tiver, né? Na verdade, a gente não tem uma orelha. Então o processo de triangulação consiste basicamente em definir esses vizinhos RI e LI
né, e o vizinho, e para cada vértice I, a gente vai somando, tentando obter todos os polígonos possíveis, ou seja, dos n-2 triângulos que a gente pode triangular o nosso polígono, verificando se tem uma orelha. Se tem uma orelha, a gente adiciona essa orelha dentro do nosso triângulo e anda para frente, né, anda mais um passo no triângulo. E se não existe aresta entre os vértices da esquerda e a direita do vértice, a gente adiciona essa aresta e bota o triângulo induzido dentro do vetor de triângulos. Então a ideia é formar todos esses triângulos possíveis. Bom, o algoritmo soluciona o problema em si, ele é baseado na triscoloração. Primeira ideia, triangula todo o polígono. Pega esse primeiro triângulo que você treina no seu vetor de triângulos e colore com 3 cores diferentes. E aí, enquanto não há vértices não coloridos em P, a gente obtém o triângulo que só tem 2 vértices coloridos, colore o vértice restante com a cor faltante e incrementa o uso dessa cor. Esse loop aqui é executado para todos os vértices, então, para todos os triângulos. Então, esse aqui é O de T. Obter o triângulo que tem que só tem 2 cores coloridas é feito em O de T. Isso é feito T vezes. Então o custo do algoritmo é O de T2. Como T é n-2, dá V-2, né, ou n-2, isso dá O de V2, o custo quadrático. Bom, na experimental a gente usou um baseline. Lembrando que o nosso baseline é um algoritmo aproximativo, não é um algoritmo exato. Fez testes preliminares para verificar a corretude dele. Por exemplo, nesse quadrado aqui você tem que dar obrigatoriamente um vértice. E nesse polígono aqui tem que dar esses 2 vértices aqui. Ele obteve a resposta correta. E aqui a gente verificou para um polígono com 100 e com 200 vértices. E testou mais ou menos a complexidade de tempo dele para ver que dá certinho. 0.042 para cá, 0.256 para cá. Utilizando, ou seja, a complexidade cúbica dele está correta. A gente criou um gerador de entradas, que gera metade dos vértices do polígono de um lado, em seguida a outra metade dos vértices do polígono, a partir de um conjunto de pontos aleatórios. Ele pode gerar entradas inválidas, e a gente trata essas entradas para não dar como entrada para o algoritmo. Todos os dois são escritos em C++, e o teste foi feito no i7 com núcleos 2.2 e 8 GB de memória. Bom, os testes básicos provam, né, que a heurística é de fato mais rápida do que o baseline, que era esperado. Ela tem um custo quadrático mesmo, o baseline tem um custo cúbico. Só que a qualidade da resposta da heurística também é pior. No início, para entradas pequenas, ela gera o mesmo resultado do baseline. Lembrando que o baseline é um algoritmo aproximativo, né? E com o aumento da entrada, ela vai começando a gerar respostas cada vez piores, tendo alguns picos, algumas quedas, mas para 230 vértices ela gera uma entrada 3 vezes pior. Só que aí a gente chegou à conclusão que a gente tem um resultado interessante, né? Que para 11 vértices, o algoritmo era mais lento do que para 12. Isso é porque a geometria do nosso teste para 11 vértices, que essa geometria aqui, é mais complexa do que a geometria do nosso vértice para 12. Isso dificulta tanto o processo de triangulação quanto o processo de determinação da região de habilidade. É mais difícil nesse polígono que esse. Então a geometria também influencia na complexidade dos algoritmos. Bom, a gente pegou um problema no P completo, sabidamente no P completo, que é o Garch-Galley Problem. Implementou um algoritmo aproximativo para ele com baseline, que é redução na cobertura de conjuntos. Implementou uma heurística que baseia-se na triangulação, que é um problema de geometria computacional, e na transformação do grafo. Então, assim, o trabalho usa uma gama muito grande de conceitos dessa disciplina e ele cumpre o seu trabalho, o seu papel, que é testar esses conceitos. Então é isso, obrigado.